Está gravando, está gravando. Mas na gravação funcionava mais. Eu saí, né? Então, de todo jeito, hoje é uma reunião simbólica, né? Só para ver se funciona. Né? Então, deixa eu começar agradecendo os colegas pela oportunidade. Espero que seja de alguma utilidade. E dizer que isso aqui é um projeto em andamento. Então, tem várias versões do material que está escrito aqui, e essa é mais uma. As outras, quando eu localizar em algum lugar, eu vou colocar disponível também. Então, o objetivo do curso é a fórmula de Bott. Então, vocês vão sair daqui hoje, pelo menos, sabendo para que é que serve a fórmula de Bott. Não vão saber todos os nomes associados, mas a ideia geral eu espero poder passar. Agora, com viés, né, fórmula de Bott, pelo encanto, ou pelo que tem de abstrato, e para mim vai ser fins utilitários. São aplicações em geometria numerativa. Duas retas se encontram em um ponto. Vai ser capaz de calcular o número 1, tá, como uma soma de 3 frações obscenas. Obscenas por quê? Porque cada uma delas vai estar calculando um índice, que é o prescrito pela tecnologia de Bott, para aqueles pontos fixos que você tem quando age em P2 com C estrela. Se agir com C estrela em P2, né, você manda XYZ em T elevado a alguma coisa vezes X, vírgula T elevado a outra coisa vezes Y, vezes T elevado a uma terceira coisa vezes Z, a ação mais normal, mais banal possível. Você tem 3 pontos fixos, se usar B e C forem distintos, por exemplo. Okay? Então, associado a cada um desses pontos fixos, vão aparecer invariantes que vão ser definidos e que são, de fato, frações horrorosas. E que você some dá 1, porque você sabe que 2 retas se encontram num ponto. Vai ser calculado esse 1 com as contribuições nos pontos fixos que aparecem. Ok? Então, eu vou explicar em vários outros exemplos de que maneira isso se aplica, quer dizer, qual é a regra do jogo aqui. Mas a ideia geral é a seguinte, quer dizer, você tem problemas geométricos que são resolúveis mediante a construção de um fibrado adequado, com uma seção desse fibrado, que se anula na solução do problema geométrico que você colocou. Okay? Se a pergunta em questão tem a ver com um número de respostas isoladas, tá? Você vai ter um certo número a ser calculado, e o que Bott permite fazer é você fazer essas contas sem conhecer globalmente as classes características desse fibrado do qual você pegou a seção. Vai bastar conhecer as fibras do fibrado nos pontos fixos. Essas fibras nos pontos fixos vão produzir um invariante fracionário horroroso que você põe na máquina de moer aqui e sai um número inteiro, que no caso em questão, quantos pontos de interseção tem para 2 retas em posição geral, você vai ter o número 1 escrito como uma soma de 3 frações, que são 3 pontos fixos, horrorosos. Então, esse é o Bott. Encontrei com ele acidentalmente no encontro que teve em 74 em Arcata, no norte da Califórnia. Ele era um dos únicos que tinha coragem de tirar, inclusive, a camisa e entrar naquela água gelada que só o Rodrigo aqui adora, né? Mas, enfim, o Bott fazia isso também. Então, os primeiros passos na teoria foram dados pelo Hopf. Todo mundo já ouviu falar, pelo menos, na fibração de Hopf, né? Uma fibração que tem o nome dele associado. Mas foi ele que começou essa história
especificamente para obter a característica de Euler de uma variedade de dimensão par. Por exemplo, pega uma variedade complexa, tá? Então ela é automaticamente de dimensão par, tá? Real, né? Você calcula essa característica de Euler em termos de resíduos que vão ser certos números, nem só fracionários. Resíduos podem ser coisas, tipicamente, que você gosta de dividir por 2πi, que nem naquelas fórmulas integrais de Cauchy, sei lá, que são exemplos particulares disso aqui. Né? Então, a ideia aqui é essa: você tem um campo vetorial, uma coisa global, você está interessado nos zeros desse campo, e você diz alguma coisa sobre os zeros do campo, calculando resíduos que são tipo índices de interseção, no certo sentido generalizado, locais. Okay? Então, ele tem uma fórmula para a característica de Euler, que, por definição, é a soma alternada daquelas dimensões. Aí cada um escolhe a que quer, ou para triangulação, ou para homologia de feixes. Okay? Então, você tem uma característica de Euler do lado esquerdo, escrita como grau. Essa integral aqui se lê grau. Você corta o int e lê apenas grau. Da classe de Cherny-Top do fibrado tangente de x. Vocês não precisam saber o que é, porque a gente vai aprender também o que é a classe de Cherny, o que são as classes de Cherny de um fibrado vetorial. Aí Bott pegou essa fórmula que calculava um número de Cherny, tá? E adaptou para calcular qualquer número de Cherny. Número de Cherny, o que é? Você, em vez de pegar só uma classe de Cherny e elevar uma potência e coisa e tal para ficar tudo no grau igual à dimensão, você pega polinômios ponderados de tal maneira que, por exemplo, eu poderia pegar aqui C1 ao quadrado vezes Cn-2. Cn-2, o grau é n-2, grau como codimensão. C1 ao quadrado com a dimensão 2. Está aí, então, uma coisa de codimensão n, você espera um número finito. Isso é um dos números de Cherny. Okay? O Ellingsrud é o cidadão que aparece aqui na esquerda, no habitat natural dele, que é muita neve, muito frio. Isso é algum lugar, ou na Suécia ou na Noruega. E esse é o Ströme. Ele mesmo se apresentava como empty set, é como ele se apresentava. Infelizmente, foi cedo. E é o principal autor de um pacote que eu tenho passado as últimas inúmeras horas da minha vida pregressa usando o programa dele chamado Schubert, que é um programa para fazer contas com classe de Cherny, com ciclos de Schubert, coisas assim. E que ele desenvolveu inicialmente para Maple, que é como eu sei usar, eu tenho aqui com o Maple instalado, mas todo mundo deveria aprender o subpacote que tem para, por exemplo, o Macaulay 2. Tem o Schubert adaptado para Macaulay 2, para fazer as mesmas contas que eu vou apresentar aqui. Então, eles desenvolveram um método que, na prática, foi fazer um curso de geometria, teoria de interseção equivariante. Quer dizer, o básico foi desenvolvido aqui pelos dois noruegueses, com vistas especificamente a calcular o número de twisted cubics que satisfaziam sei lá que condições. E que os físicos já tinham calculado para todas as curvas racionais de todos os graus. E a resposta que eles acharam foi diferente da que os físicos tinham achado no caso de twisted cubics. Tá? E a diferença é porque os dois cidadãos aqui eles esqueceram de somar um bloco inteiro, que era a contribuição do desexcepcional, uma certa variedade lá que eles obtinham por explosão. Os físicos estavam certos. Tá? Essa aqui é a verdade aqui. Então, o número específico para quem eles desenvolveram
essa tecnologia toda, parte da qual a gente vai aprender aqui, era para o cálculo do número de cúbicas reversas contidas em uma hipersuperfície quíntica genérica em P4. Faz essas contas comigo. Uma quíntica em P4 tem quantos monômios? Um binomial, né? Tem. Bom, a conta que todo mundo pode fazer é essa. Você vê o número de monômios que tem aí, tá certo? Para essa quíntica genérica. Aí você substitui as variáveis por uma parametrização de uma curva racional, junta tudo, e o que vai acontecer é o seguinte: se você quiser que essa curva racional esteja contida nessa quíntica genérica, você quer que o polinômio em duas variáveis que você obtém fazendo a substituição seja identicamente nulo. Aí você conta o número de coeficientes, você vê que dá exatamente a dimensão, então você espera o número finito. Quer dizer, quínticas em P4 é a única variedade em codimensão apropriada, num projetivo qualquer, para o qual essa contagem dá certa. Tá? Que contagem? O número de monômios é igual ao número de parâmetros que você vai ter na parametrização da curva racional, quando você igualar a zero. Tá? Então, tipo assim, vamos pegar o caso mais simples, retas. Retas, grau 1. A parametrização vai ser T, por exemplo, faz tudo igual a T. Não, tudo igual a T fica constante, né? Não dá. T, 2T, ou alguma coisa assim. Aí você substitui na equação da quíntica genérica. Tá? O número de coeficientes que aparecem que você vai querer zerar é igual à dimensão da grassmanniana de retas. Então, você vai ter tantas equações quanto a dimensão. Então, você espera, mas tem que provar que o número de soluções é finito. Isso só é sabido de fato, que é finito, até grau 12 ou 13, e o último grau melhor calculado foi o Eaton quem fez. Tá? Então, de grau 12 ou 13 em diante, está em aberto mostrar que as condições são independentes. Você pode ter o mesmo número de equações que o número de variáveis, mas as equações não serem independentes e não vai dar finito. Tá? Mas mesmo sem saber que é finito ou não, existe uma coisa chamada de classe virtual, que vai dar um número, e esse número é inteiro, positivo, e é o esperado para responder essa questão aqui. E a gente vai ver os casos simples dessa história. Isso aqui é um pouco mais do mesmo. Essa quíntica de P4 é o que se chama uma variedade de calabial. Quer dizer, a primeira classe de Chern do fibrado tangente, ou, se você quiser, o determinante do fibrado tangente, é trivial. Okay? Então, calabial, em geral, é isso. Tem outros exemplos de calabial, interseção completa, com graus apropriados, 222, não é isso? Acho que é um dos casos, coisas assim. E, de novo, essa numerologia que eu me referi funciona bem para você esperar um número finito de quárticas elípticas contidas nessas tais variedades de calabial. Isso foi calculado, confirmando números que os físicos já tinham achado por argumentos que eu não entendo. E a bibliografia básica para essas coisas tem essas notas de aulas secretas aqui que muita gente tem. Tem o paper original dos dois, Ellingsrud e Stromer, que é do Journal of American Math, de 96. Isso aqui é anos 90. Tá? Essas coisas que eu estou falando aqui, é praticamente tudo anos 90. 30 anos já, então. Bom, um subproduto que eu acho que é espetacular dessa história aqui é que eles desenvolveram esse pacote Schubert, que vocês estão convidados a aprenderem via exemplos
Então, se entrar na página do Macaulay, por exemplo, tem lá vários exemplos de copiar, colar, modificar e ver como é que usa esse pacote. O S aqui deveria ser maiúsculo, né? Mas os pacotes, não sei se no load, não sei se o load que você vai dar no Macaulay aqui, o Schubert tem que ser maiúsculo ou minúsculo. Nada que o help não ajude, né? Aí aparece o que vem a ser um dos gurus da área, o principal guru da área, o Kontsiewicz. Ele usou cohomologia equivariante para resolver várias questões enumerativas que nem se tinha noção de que eram estruturadas de alguma maneira. Eu quero calcular o número de retas assim assado. Da lá você vai, faz uma conta, acha o número. Eu quero calcular não sei o quê de cônicas assim cozinhado. Aí você faz outra conta DOC e acha outro número. Kontsiewicz, na verdade, mostrou que muitos desses números, na realidade, podem ser colocados como coeficientes de uma série geradora com propriedades que permitem, em particular, calcular esses números recursivamente. Tá? Uma coisa absolutamente inesperada. Então, por exemplo, curvas racionais planas. Né? Então, tem reta, tem cônica, que são não singulares, mas cúbica, se você quiser uma cúbica racional, plana, tem que botar um nó. Então, na verdade, o que a gente está falando, no caso de curvas planas, curvas de grau D. Para grau D, o gênero esperado é D-1, D-2 sobre 2. É isso. Vai ser difícil competir. Está gravando. Entrou música moderna agora. Que maldade. Aliás, tem um livro bacana, que daqui a pouco eu lembro. Não vou lembrar o autor, mas eu tenho escrito aqui, que o título é The Rest is Noise. Tem uma frase célebre, The Rest is Silence, né, do Hamlet, né? O Hamlet, quando está enfim, foi envenenado e tal, naquela cena final, aí ele fala alguma coisa assim, The Rest is Silence. É um cara que escreveu sobre um comentário ilustrado sobre música moderna, de Schoenberg para cá, e o título é The Rest is Noise. Então, aqui a gente está falando de, por exemplo, cúbicas planas com um nó, ou quarticas planas com 3 nós, tá certo? Para virar racional, passando pelo número apropriado de pontos, que acho que é 3D mais 1. Se você pegar curvas de grau D com aquele número apropriado de nós para o gênero aritmético cair para... Quer dizer, o aritmético não vai cair, mas o geométrico cair para 0. Você fica com uma família de dimensão 3D mais 1, aí você obriga a passar por 3D mais 1 pontos. Isso dá um número, e o que o Kontsiewicz mostrou é que esses números são coeficientes de uma série geradora que satisfaz equações funcionais, das quais você pode tirar uma recursão. E basta saber que por 2 pontos passa exatamente uma reta, para daí você deduzir que por 5 pontos passa uma cônica, aí me ajuda aí, cúbicas é 9, né? Tá certo? Então, mas eu quero cúbicas singulares, então 8. Então, por 8 pontos gerais passam 12, eu lembro a resposta é 12 cúbicas planas, e etc. Tem uma recursão que o medalhista Fields Kontsiewicz obteve nos idos de 90. Aí ele deu uma prova matemática de que o que os físicos fizeram está correto, exceto pela prova da finitude, mas ele obteve recursões para os números virtuais de curvas racionais de grau D contidas em uma 3-variedade quíntica genérica em P4. Introduziu números virtuais, que é a respeito do que eu falei ainda agora. E a principal referência está disponível no archive.
e apareceu em forma publicada num volume da Birkhäuser, Progress in Math, sobre Modular Space of Curves. E é interessante você chegar e ler o que é que aparece de comentário no MathSciNet, dizendo que this is an important paper outlining a vast program for an approach to generative problems in algebraic geometry. O que aconteceu é o seguinte, ninguém até então, fora os físicos, por outros motivos, faziam ideia de que essas soluções de problemas enumerativos eram coeficientes de uma coisa estruturada. Isso é a novidade do século XXI. Tá? Não era 20 ainda, isso. 1990 é século XX ainda, né? Estou perdido aí no tempo. E aqui ele está falando expansões de integrais sobre diagramas de Feynman. É uma dessas coincidências que ninguém acha que explica direito. Porque o que acontece é o seguinte, você vai fazer uma soma sobre pontos fixos, que é o que a fórmula de Bott diz. Você soma tais e tais frações assim assado sobre os pontos fixos e vai dar a resposta do seu problema. Os pontos fixos no espaço aqui em questão, tá, são árvores de P1s que são formalmente análogas a esses diagramas de Feynman que os físicos usam. E os físicos usam esses diagramas de Feynman para calcular, como é que é? Você não tem que calcular a integral sobre a história, para você saber uma partícula que saiu daqui, a probabilidade de chegar lá, você soma sobre todas as histórias, sobre todos os caminhos possíveis, mas na prática a soma vai ser feita discretizando sobre os pontos fixos, e os pontos fixos são essas árvores de P1s, God knows why. Então aparece uma, como é que se diz, uma coincidência, para mim, pelo menos, totalmente inesperada, com coisas que aparentemente não tinha nada a ver e tem tudo a ver. Tá? Por que aparece isso, também não sei. Isso aqui são mais referências do material básico, do Brion, idem. E aí, bem recentemente, apareceu, está em forma de pré-print ainda e disponível, um livro com esse material todo de Fulton e um, então, aluno dele, Anderson. Isso aqui, se vocês receberem o PDF, se clicar, bate lá para baixar. Mas também é fácilzinho googlar Anderson Fulton Equivariant para bater nisso aqui. Então, a principal referência, entre aspas, do curso, na verdade, é o volume que o André Ricolfi escreveu para uma série lá do CISA, de Trieste, que também está disponível, vocês sabem onde. Tem umas notas de minicurso que eu dei com o Meirelles, André Meirelles, na escola de álgebra de muitos anos atrás. Isso aqui é disponível também para baixar. E aí, só para dar um fecho na introdução geral do curso, eu achei apropriada ler essa citação do Okunkov, que é medalha Fields também, se referindo à geometria numerativa moderna, dizendo, olha, não é exatamente números que a gente está interessado. São propriedades mais profundas sobre espaços de modulio desses objetos que você está querendo estudar. Com todo respeito, mas eu também gosto de calcular números. Eu concordo com ele, mas, enfim, eu trabalho na Liga B. A Liga A está preocupada com essas deeper properties of the modular space, e essa realmente é uma preocupação não só válida, como a que deve ser encorajada, colocar, mas a gente vai desviar com muita frequência para calcular muitos números. Tá? O objetivo do curso é utilitário. Por exemplo, o importante número 1.
de interseção de duas retas. Então, pré-requisito, tem que saber os nomes básicos de geometria algébrica, feixes, feixe invertível. Né? Aí me pediram muito aqui na secretaria, eu fiz uma ementa copiando e colando do livro do André Ricolfi, Sujeito a Chuvas e Trovoadas. Então, primeiro tem essa digressão filosófica geral. O que é que a gente quer contar em geometria algébrica? A gente quer contar coisas que, pelo menos, tem um número finito de soluções esperado, né? Não adianta contar isso é infinito, aquilo é infinito também, não achei muita graça. Tá? Então, você tem que ter condições para garantir a finitude do número de configurações que você quer contar, e é isso que você quer contar. Para isso, você tem que fazer a pergunta correta. A pergunta correta se explicita, se explica no contexto. Então, por que aqui no contexto de interseções de retas, por que aqui o número correto é duas retas e não somente uma? Você pegar uma reta e perguntar quantos pontos tem, uma infinidade. Você pega duas, cada uma em infinidade, mas você vai estar com duas equações no espaço de dimensão 2. Então, isso é o que está acontecendo aqui. As configurações vão ser parametrizadas por uma certa variedade, vai ter uma certa dimensão, e o número de condições que você deve colocar tem que ser igual ao número de dimensão para dar um número finito. Em geral, provar que o número é finito não é mole. Tá? Quer dizer, tem resultados gerais, quando você tem um grupo agindo transitivamente, você pode usar coisas tipo Bertini, que aí, de uma vez só, garante finitude para um tantão de coisa. Mas, por exemplo, aquela questão das curvas racionais contidas num point threefold está em aberto. Provar a finitude ali está em aberto. A partir de grau 12 ou coisa parecida, perguntar ao Ítalo. Então, isso leva, na verdade, a contar pontos que representam configurações no espaço de moduli. Aí tem a história da classe virtual que é introduzida, que é tipo um quebra-galho. Olha, eu não sei se é finito, mas se fosse, está aqui o candidato. Tá? Então, essa aqui é a ideia virtual da classe virtual. Aí vai fazer revisão de pré-requisitos à medida do necessário. Então, vai rever variedade, esquema, morfismo isso, morfismo aquilo, feixes, né? Em particular, feixes invertíveis. E vai relacionar os chamados lugares de degeneração com o que a gente chama também de classes de Chern. A gente vai mais ou menos aprender classes de Chern como sendo um invariante cohomológico, entre aspas, que controla o lugar em que um mapa de fibrados cai de posto. Então, o primeiro exemplo é quando você tem um fibrado só, digamos, de posto 2. E o outro fibrado é o trivial. Então, você pega mapas do trivial nesse fibrado de posto 2, ou seja, você está pegando seções do fibrado de posto 2 e está perguntando onde ela se anula. Tá? Se anular na codimensão correta, esperada, que é 2, se for posto 2 aí, colocar, a resposta deve ser a segunda classe de Chern desse fibrado. Então, é assim que é feita a associação. Tá? Você vai ter classe de Chern, mais geralmente número de Chern, que vão refletir lugares de degeneração de mapas entre fibrados. Então, tem uma fórmula determinantal que faz isso em geral, e que é também chamada a fórmula de Thom-Porteous. Isso, em particular, dá o que a gente chama de lugares de pontos críticos. Né? Pontos de Weierstrass tem a ver com isso, né? Pontos de Weierstrass não tem uma história de alguma coisa não está se anulando? Né? Acho que você pega o diferencial de algum jeito, quer saber zeros de ordem tal. Né? Então, é isso aqui são os lugares de pontos críticos. Vai dar uma repassada, muitas vezes, sobre Grassmannianas, em particular sobre ciclos de Schubert. Vai se deter no anel de Chau de retas em P3.
Esse é o único exemplo, fora PN, que todo mundo tem a obrigação de saber. Tá? PN, os ciclos são todos os esperados, né? PN, aí você tem um PN-1 dentro de PN, e assim por diante até ponto. Esses são os ciclos que geram o grupo de ciclos, módulo, a equivalência apropriada aqui, okay? Com a qual a gente faz teoria de interseção. Grassmannianas não são projetivos, é o primeiro passo além do projetivo. Tá? Então, entender como é que funciona o anel de Chau dessa Grassmanniana não é difícil, pelo contrário, mas é um exemplo que não dá para passar sem ele. A gente vai ver o número de interseção famoso em G13, quer dizer, que diz respeito a retas em P3. Eu vou deixar como um segredo mal escondido aqui, que número é esse. E mais geralmente vai ver o que a gente chama de regra de Leibniz felina. E como é que isso aqui exprime o grau de, mais geralmente, G1, N mais 1. Felina é em homenagem ao nosso gato, gatinho, que está lá em Turim. Ele tem uma regra de Leibniz que é só dele. Só ele sabe arranhar da maneira correta. Alguém de vocês já leu, pelo menos no comecinho do curso que ele deu um curso no colóquio aqui, uma vez. É tão bonitinho. Quer dizer, ele faz a derivada do produto ser igual ao produto das derivadas. É o sonho do aluno, né? Um pela outra, mas a outra pela um é complicado. A derivada do produto tem que ser o produto das derivadas. Então, isso aí, se você colocar um produto apropriado, usando série de potências formais e coisa e tal, vai acontecer exatamente isso. Então, pelo menos uma palavrinha sobre isso aí eu vou tentar dar. Ou, de repente, pedir para ele intervir ao vivo, online, e dar uma aula aqui para a gente. Ele vai fazer também grassmannianas relativas, que é como a maior parte dos espaços de parâmetros aparecem, né, são fibrações com fibras grassmannianas. Vai ver exemplos de esquemas de Hilbert que correspondem a você montar o espaço de configurações que você quer contar. Eu quero contar quantas, sei lá o quê. Sei lá o quê é um tipo de subvariedade, a coleção dessas subvariedades forma um esquema de Hilbert. A gente gostaria de dizer coisas sobre esses esquemas de Hilbert. Então, como caso particular aqui, está em item 17, é genérico, é retas e hipersuperfícies. Isso aí tem a ver com o que se chama classicamente de esquema de Fanon. Então, o que é isso? Você pega uma hipersuperfície em PN. Se o grau da hipersuperfície for baixo, por exemplo, linear, ela vai conter inúmeras retas. Se for quadrático, vai conter menos. Se aumentar o grau, chega uma hora que só contém número finito. Se passar desse tanto, você espera 0 retas contidas na hipersuperfície. Isso aqui é o que se chama estudar o esquema de Fanon de hipersuperfície. Vai repassar um pouco de Hilbert de pontos. Isso aqui tem muitos exemplos importantes que provêm do esquema de Hilbert de pontos. Alguma hora você tem que falar de forma organizada sobre o que é a cohomologia equivariante, porque o curso é sobre isso. Então, vai aparecer alguma hora essa entrada explícita. E isso tudo aqui depende de você entender o que são fibrados principais, universais e espaços classificantes. Quem já fez algum curso de topologia diferencial, topologia de alguma ordem aí, às vezes vê espaços classificantes, e vai ver um vislumbrezinho dessas coisas, mas no caso que interessa para a gente. Então, aqui, hands-on, como é que se faz cálculo em cohomologia equivariante. O que é que você pode fazer com fibrados vetoriais equivariantes? Eu adianto desde já. Quando você tem fibrado vetorial equivariante, você pode calcular as classes de Chern dele olhando para os pontos fixos da ação. Equivariância significa que você está com um grupo agindo, você vai ter pontos fixos, aí quando você olha para um ponto fixo, a fibra no fibrado sobre aquele ponto fixo, aparecem números, e esses números vão dar essas classes de Chern aqui, de uma forma apropriada. Esse 24 eu vou pular o 25 e o 26, só para o item 27,
ser como se costuma fazer, é para as 27 retas, que todo mundo já ouviu falar. E aqui eu não fui capaz de fazer a conta certa para encher uma linguiça com 25, 26 e começar com 27 na hora exata. Paciência. Eu expliquei que eu tentei fazer um merge de última hora e aí deu essa coisa sinistra. Mas esse 28 corresponde ao 2.875. 2.875 o quê? Retas em P4 contidas na quíntica. É aquela que a conta dá certo. Tá? O número de equações é igual ao número de variáveis, e aí dá para provar que é finito sem problema. Aqui Bertini resolve. Aqui foi falha minha, porque eu já tinha dado essa... Não, eu tinha dado só o link. Aqui aparece o endereço explícito. Esse EC é Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry. É o curso do Fulton com Anderson. Então, a gente vai fazer o curso pegando exemplos de contas. Então, aplicações enumerativas. Eu vou usar de fio condutor, a partir de certa hora, o cálculo do número de cônicas em P3 incidentes a 8 retas gerais. A resposta é 92. Por que 8? Cônicas em P3. Veja, cônica é uma coisa plana, com 5 coeficientes independentes. 6 monômios, mais ou menos fotoconstante, dá 5. Então, você tem dimensão 5 para cada plano, tem mais 3 para o plano variando, teorema da dimensão das fibras, você tem uma família de dimensão 8 de cônicas em P3. Você pedir para uma cônica sem incidente é uma reta fixa, isso dá uma equação. Então, você impõe 8, que é o número certo, 8 equações no espaço de dimensão 8, você espera a resposta finita, e a resposta finita é 92, que aparece como um número de Chern. Tá? É parte do material que a gente vai aprender a fazer. Ah, mas agora eu não quero cônicas gerais, eu quero cônicas singulares. Você já impôs uma condição aqui para a cônica ser singular. Então, cônicas em geral variam em dimensão 5, mas se você quiser singularidade, a dimensão cai para 4, que é discriminante. Senão você pode fazer a conta assim, né? Cônica singular é um par de retas, 2 mais 2, 4, é uma família de dimensão 4. Família de dimensão 4 mais 3, que é o plano variando, dá 7. Você só pode impor agora 7 retas gerais. E a resposta é 140. E a 140 eu vou preguiçosamente me levantar e tentar repetir aqui no quadro o que é que dá 140. O que é que tem a ver com aquele número famoso para aquela maneira de retas em P3. Então, você olhar para retas, em P3, isso é uma grassmanniana, a gente escreve assim, G1, 3, é a grassmanniana de retas em P3. Isso é uma variedade de dimensão 4, como muitos de vocês perfeitamente sabem. Então, a gente tem direito de impor 4 condições sobre retas para esperar um número finito. Então, eu posso pedir que a minha reta seja incidente a uma reta fixa. Vou botar aqui uma reta fixa. Você vai olhar para retas incidentes a essa reta fixa. Isso dá uma família de dimensão 3. Tá? Você vai ter um no ponto de incidência que está sendo fixo, e na hora que você fixa um ponto de incidência, você tem um P2 de retas que passam por esse ponto. Então, 1, 2, 3, você dimensão 3. E agora, então, se você pedir para sua reta ser incidente a outra
mais outra, você está pedindo agora para quantas retas são incidentes a 4 retas de intuição geral. Você espera o número finito. E quase todo mundo sabe a resposta qual é. Se alguém quiser me lembrar, lembra. Senão eu vou deduzir de todo jeito. Quantas retas são incidentes a 4 retas em posição geral? Eu vou explicar como é que faz isso. Então, o fato é o seguinte: se você pegar uma reta e perguntar quantas quádricas contém essa reta, você vai ver que vão ser 3 condições sobre a equação da quádrica. Porque você substitui a parametrização da reta dentro da quádrica, vai dar uma equação linear. Não, perdão, vai dar uma equação quadrática. Você quer que a reta esteja completamente contida na quádrica, tem que se anular identicamente, se anular 3 coeficientes, que é o T2, T vezes U e o 2. Então, as quádricas que contêm uma reta satisfazem 3 condições lineares independentes. Quádricas, dimensão vetorial 10. Subtrai 3 para conter uma reta. Subtrai 3 para conter outra reta. Subtrai sobrou 3. Você vai ter um número finito exatamente, na verdade, uma única quádrica que contém 3 retas gerais. Tá? Que vai dar dimensão 1, vetorial 1. Mas isso aqui é a equação é meio só por constante. Ok? Então, se você pegar 3 retas gerais, existe exatamente uma quádrica que contém essas 3 retas. Ok? Mas eu tenho uma quarta reta. Tem 4 retas em posição geral. Então, você pega 3 dessas retas, cozinha uma quádrica que contém, aí você tem a quarta reta que vai cortar essa quádrica em 2 pontos. Tá? Vai cortar a quádrica em 2 pontos. Agora, nesse ponto aqui, então veja, essa quádrica aqui já contém 3 das retas dadas. A sua quarta reta, ela corta em 2 pontos. A quádrica vai cortar em 2 pontos. Tá? Então, se você olhar para a equação da quádrica e pegar um ponto nela, você sabe que lá passam exatamente 2 retas. Pega Z igual a x vezes y. Mas Z igual a 0, você vai ter 2 retas que passam pelo ponto de tangência. Tá? Estou me acompanhando ou eu fiz muita confusão? Mas um pouco, né? Um pouco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essas 2 retas que aparecem aqui, cada uma é de um sistema. Uma superfície quádrica tem 2 sistemas de retas. Um sistema que vai assim, que é um P1 cartesiano P1, outro que vai assado. As retas de um sistema encontram todos do outro, mas são disjuntas entre si. O que eu quero dizer é que essas 4 retas que eu fiz aqui, se você quiser uma reta incidente dessas 4, você vai ter que pegar uma das 2 retas que aparecem aqui e que são do sistema apropriado. Eu marquei 2 retas, uma é do mesmo sistema, outra do oposto. Aqui é do mesmo sistema, então tem que ser do oposto, porque encontrou. Então você conta 2. Tá? O que é que isso tem a ver com cônicas singulares em P3? Incidentes a 7 retas gerais. Uma cônica singular é um par de retas incidentes. Então, na verdade, eu estou perguntando quantas configurações assim são incidentes a 7 retas gerais. Aí eu digo o seguinte: você tem 7 retas, seleciona L1 até L6,
Perdão. Seleciono L1 até L4. Peguei 4 retas gerais. Tá? Aqui. Aí vão existir 2 retas que cortam essas 4. Tá? Mas eu tenho ainda L5, L6 e L7 aqui. O que eu posso fazer? Você pega uma dessas que apareceram aqui, que já corta 3, tá? E pega a reta que vai ser incidente a essa e as 3 que estavam sobrando aqui. Aí vai ter 2. Se você quiser as contas da coisa combinatória, você vê que dá 140. Que é de 7 escolhe 4 para começar. E aí tem as 2 escolhas, que você vai ficar por 4. Esse 140 é 4 vezes o número combinatório que aparece aí. Por que eu fiz questão de falar nisso? Porque isso aqui é um dos poucos casos em que a gente sabe fazer a conta usando as ferramentas de gente grande, mas você tem uma solução elementar. E é tão bacana quando você vê que a solução elementar está confirmando. Que... É por isso que eu fiz questão de colocar isso aqui. Aí, mais geralmente, você pode perguntar por curvas planas de grau D maior ou igual que 2. Singulares ou não singulares, incidentes ao número apropriado de retas, e a resposta vai dar um polinômio em D. E eu disse aqui para rodar o Maple esse arquivo, mas eu não vou fazer isso, não. Não vai ser muito ilustrativo, não, porque ninguém sabe Maple mesmo, ou quase ninguém sabe Maple, e vai estar disponível aqui para quem quiser. Tá? Se obter fórmulas. Tem fórmulas que se obtém, que são polinômios em D, que faz mais geralmente o cálculo, em que eu substituo P3 por um PN, coisas planas eu substituo por um PM, M menor que N, e peço hipersuperfícies nesse PM, incidentes a um número apropriado de subespaços de PM da dimensão apropriada. Quer dizer, tudo que está escrito aqui generaliza olhando para as dimensões apropriadas. E o ferramental que a gente vai aprender permite fazer esse tipo de coisa. Quanto tempo a gente tem, se tem? Hum? 55. 55 minutos. A gente tem mais 55? Que fúria acadêmica é essa? Eu estou acostumado com 1 hora e pouco de... Mas vamos seguir um pouco. O material aqui tem bastante. Vamos embora. Queria uma pizza já? Daqui a umas 3 horas. Tá bom. Daqui a meia hora. Não, a gente tem que correr para pegar o último pão de batata. Então, a gente vai fazer de forma sistemática o aprendizado dos nomes básicos que tem que ser aprendidos aqui. Mas não vou fazer todos os detalhes, digamos assim, em demonstrações complicadas. Vou dar uma nomenclatura geral básica, tá certo? Vou enunciar alguns resultados, vou explicar o que é que eu vou poder provar e explicar o que é que vocês têm que correr atrás, porque, tecnicamente, para mim, é complicado explicar isso em sala de aula. Tá? Então, essa parte básica da teoria tem, essencialmente, 2 teoremas duros que têm que ser aprendidos. Um atende pelo nome da comutatividade. Vou explicar comutatividade do quê? Que a construção é assimétrica.
a gente vai aprender aqui. E o outro teorema é a invariância de equivalência racional por imagem direta própria, tá? Que a gente também vai aprender. Mas fazer os detalhes desses dois resultados, com todos os detalhes, levaria, para mim, pelo menos, um mês inteiro. E é o tipo da coisa que vale mais a pena você entender bem o que é que está sendo feito, ter uma ideia de quais são as ferramentas usadas e partir para usar as aplicações disso. Esse, pelo menos, vai ser o meu ponto de vista aqui. Então, antes de eu correr essa transparência toda, deixa eu dizer do que é que se trata. A gente quer saber calcular, usando invariantes apropriados, o número de pontos de interseção de, digamos, duas subvariedades num espaço-ambiente adequado. Tá? Quer dizer, fazer isso um pouco imitando, não tem aquele negócio da álgebra de Boole, né, que você faz interseção, união, interseção é distributiva em relação à união, né, quando você faz interseção de conjuntos, união de conjuntos e coisas assim. Então, uma coisa semelhante aqui com um objeto geométrico. Você pega um espaço-ambiente, aí você tem uma subcoisa desse espaço-ambiente, tem outra subcoisa do espaço-ambiente, aí a operação natural é fazer a interseção dessas duas coisas e dizer alguma coisa sobre essa interseção no que diz respeito ao comportamento. Quando você mexe um pouquinho essa, o que é que vai estar acontecendo com essa interseção? Você vai estar acompanhando, mexendo um pouquinho também. Isso aí tem que ser colocado no contexto apropriado. O contexto apropriado passa por você definir primeiro o que é que significa mover um pouquinho assim. Então, vai ser a noção de equivalência racional, que eu vou mover ciclos em equivalência racional. A ideia de como é que a gente vai aplicar isso na prática é o seguinte: olha, eu quero fazer uma interseção de duas coisas complicadas. Aí o que é que eu faço? Eu mexo um pouquinho nessa aqui para empurrar para a fronteira, entre aspas, mexo um pouquinho nessa aqui para também empurrar para a fronteira, entre aspas, e faço a interseção das coisas que estão na fronteira, com a esperança de que, no que você passou a fronteira, você obteve objetos geométricos mais simples, com os quais é mais fácil fazer as contas. Um exemplo para vocês terem em mente, acompanhe aqui comigo. Desenhe uma cônica aqui, mas não vou sujar a mesa. Tá? Desenhe outra cônica aqui, você não sabe fazer interseção. Mas o mexe um pouquinho essa cônica, ela vira um par de retas. Mexe um pouquinho a outra, vira um par de retas. Par de retas aqui, um par de retas ali, você sabe o que é que vai dar quando você fizer a interseção. Dá 1 contra 2, mais 1 contra 2 dá 4. E assim você prova o teorema de Bézout. É isso que vai estar envolvido aqui, tá? Só que em dimensões e codimensões arbitrárias e num ambiente que tem que ser adequado também para essas interseções, para a álgebra comutativa que você precisa para fazer as contas aqui funcionarem bem. Então, primeiro, sem hipótese alguma, pega um esquema de tipo finito sobre um corpo, quer dizer, uma variedade, não precisa ser irredutível, não precisa nada, um esquema de tipo finito sobre um corpo, dimensão n. A gente pode falar no grupo abeliano livre gerado pelas subvariedades de dimensão k, onde agora subvariedade significa fechada e irredutível. Então, K, subvariedade irredutível, fechada e irredutível de dimensão k. Você pega o grupo livre abeliano gerado por esses objetos. Então, eu estou pegando subvariedades de dimensão k e atribuindo multiplicidades. Essa é a ideia geométrica. Tá? Então, o que vocês fazem em uma variável complexa de Mittag-Leffler, que você dá como é que se diz, as ordens de anulamento e tal, e pergunta se tem uma função meromorfa que satisfaz aqueles dados de Mittag-Leffler, é uma coisa parecida aqui, só que em dimensão arbitrária. Então, o grupo de K-ciclos é o abeliano livre, gerado pelas subvariedades. Quando falar em subvariedade aqui nesse contexto, é automaticamente fechada e irredutível de dimensão K. Aí você pega a soma direta desses grupos livres abelianos, soma direta sobre as dimensões, então vai de 0 a n. Então, um grupo livre abeliano, né, isso aqui,
Isso aqui é uma combinação formal, com coeficientes inteiros, com número finito de contribuições. Quando você pega um esquema arbitrário, a gente aprende de álgebra comutativa ou de qualquer outro lugar que esse esquema arbitrário pode ser escrito como uma união, como uma interseção, não, como uma união mesmo de subesquemas irredutíveis, sem continências e de forma única. Aquele negócio de decomposição primária, né, que você faz para ideais. Okay? Então, você pode olhar para os componentes irredutíveis de um esquema. Então, isso significa dizer que x1 é uma componente irredutível, significa que vai ter um ponto genérico aqui no sentido de esquema. Okay? Genérico significa que ele é denso para a topologia de Zariski. Se você calcular o anel local do seu esquema X numa componente irredutível, você está com a situação em que você pegou um anel local e pegou um primo minimal. Né? Porque componente irredutível é o maior possível. Do ponto de vista de equações, se você pegar o ideal, vai ser o menor possível, é um primo minimal. Tá certo? Se localizar o seu anel de coordenadas nesse primo minimal, resulta um anel de Artin, tem comprimento finito. Okay? Você calcula o comprimento desse anel de Artin e essa é a multiplicidade que você vai colocar na frente aqui para produzir o que se chama de ciclo fundamental. É a combinação das componentes irredutíveis em que os coeficientes são a multiplicidade daquela componente no esquema ambiente que você pegou. Do ponto de vista algébrico, você pegou um anel, digamos, local, okay? Você pegou um primo minimal nele, localiza nesse primo minimal, ficou então um anel local neteriano de dimensão 0, isso é artiniano, e como é artiniano, tem comprimento finito, é o que você põe aqui afetando esse ciclo. Então, o sonho seria o seguinte, pega um subesquema X, um subesquema Y, aí você faz o esquema de interseção X interseção Y, okay? Se tudo funcionasse bem, você gostaria de ter um produto de tal maneira que esse ciclo da interseção fosse o produto dos ciclos para imitar aquela álgebra booleana. Isso só funciona se você tomar cuidado com as dimensões. O cuidado mínimo que você tem que tomar é que as dimensões das interseções sejam as corretas, onde dimensão correta significa a dimensão que você acha no caso linear. Se tiver em Rn e pegar um subespaço de dimensão A e outro subespaço de dimensão B, a interseção desses dois subespaços, você sabe no melhor dos mundos o que é que tem que ser. É isso que vai acontecer aqui também. Você quer que a codimensão na interseção seja a soma das codimensões, que é o que acontece em álgebra linear. Então, a gente tem esse grupo abeliano livre. Ele é grande demais para servir para alguma coisa mais séria. E, seguindo aquela ideia que eu falei, que você vai pegar uma subvariedade e mexer um pouquinho nela, para ela virar uma coisa mais fácil de intersectar, o mexer um pouquinho vai resultar da construção do que a gente chama de equivalência racional. Para isso, você precisa saber o que significa pegar uma variedade, pegar uma função racional não nula, pega uma subvariedade de codimensão 1, e aí você tem que saber dizer se essa subvariedade de codimensão 1 é tipo um zero ou é tipo um polo dessa função racional. Okay? Como é que você faz isso? Como isso aqui é uma função racional, você escreve um numerador dividido por um denominador. Por exemplo, no anel local ao longo dessa subvariedade. Tá? Então, você tem o numerador e tem o denominador. Os dois são funções regulares nesse anel que eu peguei. Aí você pode calcular comprimentos aí. Isso faz a diferença dos comprimentos, do numerador pelo denominador. Então, a ordem da função racional no ambiente V ao longo de uma hipersuperfície W. Então, a situação é essa: você pega uma subvariedade irredutível,
Pega uma função racional não nula, tá? Pega uma hipersuperfície no ambiente, e você quer saber dizer se essa hipersuperfície é zero, ou polo, ou nenhum dos dois, para essa função racional. Tá? A função racional aí pode não ter nem zero nem polo, ser uma unidade até, quando você restringe lá. Tá? Então, a ordem se define como a diferença das ordens, numerador ou denominador. Isso é uma conta feita no anel local do ambiente V ao longo da hipersuperfície W. Então, note, isso aqui é um anel local de dimensão 1. Tá? Dimensão 1 por quê? Porque W é uma hipersuperfície em V. Então, o ideal primo de W no anel local de V, no ponto correspondente a W, tá? Vai ter altura 1. Certo? Se localizar, a dimensão vai dar 1. Então, eu tenho um anel local neteriano de dimensão 1. E você passa o quociente por um não divisor de zero, a dimensão cai de 1 para 0. Caiu de 1 para 0 e virou artiniano. Virou artiniano sem calcular um comprimento. Essa aqui é a ordem que está sendo definida aqui. Isso bate com os exemplos que vocês estão acostumados. Tá? Como A e B são medidores de zero, esse comprimento aqui é um número finito. Pode ser positivo, negativo ou nulo. Aí você vai dizer que é zero, polo ou estranho. Quer dizer, passou longe de zeros e polos dessa função racional. Isso segue provando previamente que a ordem é aditiva nesse sentido. A ordem de um produto é a soma das ordens. Isso é uma continha com sequência regular. Tá? Não vou fazer isso aqui, não. É simples. Então, isso permite agora definir o que é o ciclo associado a uma função racional. Ciclo associado a uma função racional R é o quê? É o ciclo em que você pega todas as hipersuperfícies W de V, que são potenciais zeros ou polos, e afeta dessa ordem. Se for positiva, em princípio, é um zero, se for negativa, em princípio, é um polo. Estou dizendo, em princípio, você pode ter Ws distintos, dando a mesma ordem, pode cancelar. Essas coisas podem ter cancelamentos inesperados, quando a coisa, por exemplo, não é domínio de fatoração única. Pode acontecer isso. Um exemplo bom para vocês testarem é a quádrica afim XY igual a ZW. Então, esse é o ciclo de uma função racional. É uma combinação de hipersuperfícies do ambiente de onde provém essa função racional. Isso aqui é exatamente aquela coisa que eu me referi, tipo Mittag-Leffler, né? Você tem uma função racional, você está mensurando os zeros e polos dessa função racional. Então, o que é que vem a ser equivalência racional? Você pega um esquema, define o grupo de ciclos racionalmente equivalentes a zero com aquele gerado pelos ciclos associados a funções racionais. Então, veja, essa definição aí é longuíssima. Você tem um ambiente. Pega uma subvariedade lá. Pegou. Aí você tem funções racionais não nulas nessa subvariedade. Para essa função racional não nula, você tem um divisor daquela função racional. Esse é um gerador típico. Tá? Então, o grupo que vai gerar a noção de equivalência racional, o gerador típico, são os divisores onde vive a função racional, tá? De zeros menos polos daquela função racional. Então, em dimensão K, você tem que ir para uma subvariedade de dimensão K mais 1, pega uma função racional nessa subvariedade de dimensão K mais 1, olha zeros e polos, aí a dimensão cai para cá, faz zeros menos polos. Esse é um gerador típico do que a gente chama de grupo de ciclos racionalmente equivalentes a zero.
Estou repetindo. O que é um ciclo racionalmente equivalente a zero? Ele se escreve como soma de ciclos que são associados a funções racionais de subvariedades de dimensão 1 a mais. Então, por isso a gente obtém um grupo graduado, que é subgrupo graduado do grupo de ciclos graduado. Isso permite definir a equivalência racional da maneira mais ou menos óbvia. Você pega um ciclo aqui e pega outro ciclo lá. Você vai dizer que eles são racionalmente equivalentes se a diferença deles cair dentro desse subgrupo de equivalência racional. Okay? Então, esse ciclo aqui é racionalmente equivalente a esse. Quando eu fizer a diferença, essa diferença com os cancelamentos que aparecerem aí puderem ser escritos como combinação de ciclos de funções racionais. Okay? É isso que intuitivamente a gente vai pensar como mover um pouquinho a variedade. E isso se explica melhor que é uma visão apropriada, porque é possível também falar em equivalência racional olhando para fibras de mapas para P1. Você pega uma função racional de uma variedade V, ela define um mapa racional de V em P1. Okay? E aí você pode chegar e dizer, olha, se eu pegar duas fibras dessa função racional, é razoável dizer que você passou de uma para outra movendo continuamente, porque você está pegando a fibra sobre um ponto que você pode deslocar continuamente para o outro. Aí você imagina que as fibras aqui estão se deslocando de uma forma educada também. É possível provar que com esta definição vaga que eu falei, se obtém o mesmo tipo de equivalência racional a que eu me referi aqui. Mas para provar isso, você precisa saber outras coisas, como, por exemplo, a invariância de ciclos por pullback e por push-forward. Tá? Você quer que ciclos ciclos racionalmente equivalentes a zero, imagem direta própria, mande em ciclos racionalmente equivalentes a zero. Isso é um teorema difícil, mas é fácil de entender as ideias gerais. É a mesma coisa quando você tem um mapa que é flat, no sentido de plano, com dimensão relativa bem definida. Se tiver equivalência racional de ciclos no contradomínio, você faz o pullback e se obtém ciclos de maneira natural que vão continuar racionalmente equivalentes entre si. Então, já estou me adiantando a coisas que vêm de forma organizada mais adiante. Aí você pode chegar e falar, a definição é fácil. O que é o grupo de Chau? Falei no grupo de ciclos, passa o quociente um pelo outro, acabou. Esse é o grupo de Chau. Pega ciclos e passa o quociente por equivalência racional. Então, aqui são as classes de ciclos, módulo equivalência racional. E deixa eu adiantar desde já os exemplos principais. Se você pegar PN, o que é que vai acontecer com PN? Na dimensão máxima, que é N, você vai ter exatamente um gerador, que é a classe fundamental do PN. Porque a equivalência racional é vazia. O subgrupo gerado pelo vazio é zero. Vazio por quê? Porque você pegar a equivalência racional em dimensão N, você tem que pegar uma subvariedade de dimensão N mais 1 para pegar uma função racional de algo que existe dentro de algo que não existe, então é vazio. Tá? Então, o AN de qualquer variedade de dimensão N é Z, mas PN explica especificamente espaço projetivo das dimensões esperadas, são as esperadas mesmo. Você tem Z em dimensão máxima, Z em dimensão N-1, Z em dimensão N-2, até baixar para um ponto que é dimensão zero, é Z de novo. Estou dizendo com isso que qualquer ponto é racionalmente equivalente a qualquer outro ponto. Isso é fácil de desenhar, né? Você pegar dois pontos em PN e você liga por uma reta. E você sabe escrever uma função racional, tá? Que tem a zero aqui e tem a polo aqui. Então, o ciclo dessa equivalência, dessa função racional vai ser um ponto menos o outro. Então, eles são racionalmente equivalentes entre si.
Então, esse é um grupo graduado também pela dimensão. E essa observação aqui é que é um ponto-chave. Isso aqui é metade do curso, né? Fazer todos os detalhes, mostrar que esse grupo vira, de fato, um anel, é meio curso. Se quiser fazer todos os detalhes. Eu não vou fazer todos os detalhes, não. O ponto principal é o quê? Classicamente era, pega um ciclo, pega outro. Eu quero fazer o produto para que o ciclo, o produto de 2 ciclos, seja o ciclo da interseção. Mas, minimamente, você tem que fazer isso esperando que a interseção tenha codimensão igual à da álgebra linear, que a codimensão é a soma das codimensões. Vou colocar. Isso... Oi? Hã? Tá ficando sem bateria. Eita, gravou esse lá. Bom, então a gente faz uma pausa, eu vou correr para pegar... Eu esqueci de trazer a bateria. Ah, estou vendo que apareceu aqui agora. Então, eu fecho